Quando eu fiquei isolada na pandemia, que eu tinha pegado Covid, aí vem aquela preguiça, você tá isolado, ninguém tá te vendo, o que que eu fazia? Eu não lavava meu cabelo direito, lavava quando queria, era sempre coque, feio, ficava de chinelo, às vezes descalço, porque eu tava em casa isolada, e aquelas pijamas mais furreca, furado, rasgado, manchado, que dá pra ter, né? Que eu não ia me arrumar, lógico, porque não tinha ninguém me vendo. Só que daí, o que que aconteceu? Eu queria ficar deitada assistindo série o dia inteiro. É onde eu queria chegar. Quando nós estamos no nosso momento confortável, nós estamos no nosso momento de submissão. E eu vou falar um pouco de energia aqui pra vocês, porque eu amo isso, então nós vamos falar muito sobre isso. Quando nós mulheres estamos no nosso momento de submissão, nós não conseguimos ter voz para falar o que nós acreditamos, nós não conseguimos negociar, nós não conseguimos executar o que a gente planeja e acontece um BO que se chama procrastinação, que é o pior bicho de toda mulher empreendedora. Amanhã eu faço. Amanhã é fácil. Aquilo vai virando uma bola de neve, sendo que você poderia fazer hoje se você tivesse organizado e dado prazo para delegar. Ou delegar não, fazer, executar, certo? E daí, eu comecei a reparar que eu falei, cara, eu tô isolada aqui, vou ficar 15 dias nesse isolamento, eu tenho tanta coisa que eu poderia organizar, o escritório para organizar, porque eu tinha ficado no estúdio, né, para não ter contato com meu avô, que é grupo de risco, com a minha mãe, com a minha irmã, enfim, respeitando a minha família e os cuidados. Eu fiquei com o meu namorado, atual noivo, lá no estúdio, que é o meu estúdio de beleza. E eu falei bem assim pra ele, eu falei, quer saber, eu vou começar a produzir. Foi quando eu usei todo aquele tempo que eu tinha para não ficar mais assistindo série. E eu comecei a criar um e-book que se chama Almanaque de Ideias para Mídias Sociais, que é praticamente um e-book que eu tenho um produto digital. Foi quando eu me dediquei para fazer aquilo e pra mim, eu acho tão legal falar isso, porque foi na época da pandemia que eu mais produzi. Mas sabe o que que eu fiz para produzir? Eu comecei a me arrumar para trabalhar sem ninguém ver. Por quê? Porque quando eu estava arrumada, no meu inconsciente, eu estava no meu momento de trabalho. Então daí eu executava no computador. Tinha vezes que eu ficava até 1h da manhã, 1h30 da manhã, para fazer essas coisas e eu não via o dia passar. Parece que eu gostava daquilo. Por quê? Porque eu estava no meu momento de trabalho. Foi quando, durante essa pandemia, eu falei, cara, se eu tiver arrumada, eu produzo, eu não procrastino. Eu fiquei até surpresa por mim, porque tudo que eu pegava para fazer, eu resolvia naquele dia e sobrava tempo. E quando eu vi, eu tinha feito tanta coisa que nos dias normais, eu nunca na vida eu pararia para fazer. Foi quando eu falei, cara, a imagem importa. E não só importa para quem vê, importa pra gente que está sentindo, né? Está ali na energia do autocuidado. Então foi quando eu fiz o meu desafio. Qual que era o meu desafio? Que eu vou começar a mostrar pra vocês, que foi onde tudo começou do desafio além dos pincéis. Quem é minha seguidora sabe, ou quem começou a me acompanhar somente pelo curso e tudo mais, não me acompanha pelo Instagram, vai entender agora como funciona o desafio além dos pincéis e vai começar a praticar isso na sua vida. Voltei, acabou o Covid, acabou o isolamento, voltei à minha vida normal, rotina de trabalho, né? E eu tinha uma justificativa bem assim, eu não tenho tempo para me arrumar, porque eu vou para academia às 7h30, saio da academia umas 8h15, 8h20, eu tenho que tomar banho correndo, não dá tempo de eu secar meu cabelo, não dá tempo de eu fazer... Era o tempo, né? Não tenho tempo de fazer meu cabelo, e 9h eu tenho que dar curso, eu tenho que ir lá pro estúdio atender cliente. Eu falei, pera lá, por que que eu não vou meia hora mais cedo para academia e coloco essas meia hora com tempo para eu poder me arrumar? Foi assim que eu fiz. Então eu tirei meia hora a mais do meu dia para poder me arrumar. Só que eu comecei a me analisar. Eu falo que o autoconhecimento tá muito ligado ao como você se vê, ou como você se sente, como você se percebe. E eu comecei a perceber que todas as vezes que eu estava de toalha, depois do banho, e eu ia olhar o meu guarda-roupa, eu não tinha vontade de escolher as melhores roupas. Eu acabava usando as roupas que estavam ali pra mim, então eu não estava com criatividade para montar looks nem nada. Então essa era uma dificuldade minha. Então eu falei assim, eu preciso resolver esse problema.
Então vamos resolver esse problema. Como que eu poderia resolver esse problema? Montando looks na semana. Então, num dia que eu estava bem arrumada, eu abria meu guarda-roupa e começava a montar. Tipo, essa blusa dá certo com essa calça? Aí eu fazia o joguinho, colocava organizado. Essa camisa, eu colocava roupas que eu não estava acostumada a usar, roupas que estavam tempo sem usar. E comecei a brincar com as cores e com o meu guarda-roupa. Tinha dia que eu usava uma blusa rosa e uma calça laranja. Tinha dia que eu usava uma blusa lilás com uma calça verde. Tinha dia que, nossa, eu brincava muito com as cores e eu amei brincar com as cores. Por quê? Porque eu vou falar de psicologia das cores e você vai entender o quanto as cores comunicam também na sua imagem. E daí eu comecei a fazer uma maquiagem básica. Sabe como que eu fazia minha maquiagem? Eu morria de preguiça de passar base. Então eu só passava um hidratante e vinha com pó compacto. Porque o pó compacto em cima de algo molhado, que lá na aula de automaquiagem eu vou dar essas diquinhas, ele acaba se tornando uma segunda pele ali, uma camada bem fininha e nem você sente que tá maquiada. Porque o que me incomodava na maquiagem era sentir que estava maquiada, sabe? Então eu comecei a ter esse cuidado, lavar meu cabelo, secar no secador, não deixar ele secar natural, estar com a minha unha feita e marcar um pacote de escova no salão de beleza, porque eu gostava de ir. Então eu comecei a me presentear com isso. Então esses 30 minutos de autocuidado foram essenciais para mim, porque foi através deles que eu comecei a ganhar mais clientes, comecei a ganhar posicionamento maior, as pessoas deram mais credibilidade para mim. Todas as vezes que eu ia fazer o orçamento, as pessoas fechavam. Todas as vezes que eu postava alguma coisa, dava muito compartilhamento. Os depoimentos das pessoas que me acompanhavam começaram a mudar. E eu falei, caramba, isso funciona. E na minha cabeça, a imagem, não importava. Eu falava assim, a pessoa tem que gostar de mim do jeito que eu sou. E a pessoa que gostar de mim, ela vai ter que me gostar desarrumada do mesmo jeito. Para com isso, né? Olha só o tanto de tempo que eu perdi porque eu não cuidava de mim. Foi quando eu comecei a praticar esse autocuidado.